Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, até a 13h. O nosso convite para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados, nossos entrevistados de hoje. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia, em ponto. Vamos então aqui à apresentação dos convidados de hoje para discussão e análise dos debates propostos nesta terça-feira por aqui. Coronel PM Roberto Alves dos Santos, advogado, psicólogo. Tudo bem, Coronel Roberto? Seja bem-vindo, obrigado pela presença com a gente sempre, iniciando aqui um 2023, a sua primeira participação. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. E adotando o rito gramatical tradicional, uma boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente nessa nossa bancada, a executiva Michele Berti. Ela é proprietária, CEO da agência Mais Cliques e sócia-diretora da empresa Aixa. Tudo bem, Michele? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. O advogado Dr. Márcio Coelho também com a gente. Ele é especialista em direito trabalhista e previdenciário. Dr. Márcio, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. E o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, advogado, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal Internacional. Tudo bem, doutor Acácio? Bem-vindo. Boa tarde, Márcio. É um grande prazer falar com você e com todos os nossos queridos ouvintes. Vamos, então, ao nosso primeiro assunto de hoje, desta edição do programa Gente que Fala, 12h01 agora. A Procuradoria-Geral da República apresentou ontem denúncia contra 39 envolvidos na invasão e depredação do Senado Federal. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, enquadrou os acusados nos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano e deterioração do patrimônio público tombado. Doutor Acácio, essa é a primeira denúncia da PGR contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, aqui no caso em relação aos que depredaram o Senado Federal. Os nomes não foram divulgados. A sua avaliação sobre esse primeiro passo da PGR? A PGR está agindo conforme as circunstâncias e cumprindo seu papel institucional neste contexto. Importante nós olharmos que esses 39 denunciados são pessoas que foram identificadas através da análise de imagens, através da análise do próprio circuito interno do Senado Federal e também que compartilharam essas imagens nas redes sociais. Porque é importante nós ressaltarmos, para a instauração de uma investigação e, posteriormente, para o oferecimento de uma denúncia, há a necessidade de elementos de autoria e materialidade. Por isso, essa opção pela denúncia em relação a estes 39. São pessoas onde há uma robustez maior em termos probatórios. Então, a PGR, até para que seja dada uma resposta neste processo, optou neste momento, e aqui não é uma crítica, mas é uma questão lógica, pelo caminho mais fácil no sentido de temos mais provas em relação a estes, então vamos denunciá-los primeiro. O que é um outro entendimento no sentido de quando se busca os autores intelectuais e também os financiadores de tudo aquilo, né? As provas não são tão robustas quanto em relação aos que participaram, os executores. Sem dúvida alguma. Primeiro, o nosso sistema penal, no seu artigo 29, admite algumas formas de autoria. A autoria direta, que é o caso dos executores, aqueles mais facilmente identificáveis, assim como a autoria do financiador e a autoria intelectual ou ideológica,
dos responsáveis pela estruturação intelectual daqueles atos ou até pelo estímulo daqueles atos. Obviamente, no que diz respeito aos financiadores, no que diz respeito aos autores intelectuais, há uma dificuldade maior em termos de provas. Eu acho que, em relação a esses, o inquérito policial, as investigações vão demandar um tempo maior e talvez a efetividade destes inquéritos não seja aquela que parcela da sociedade espera, uma vez que, para que haja uma denúncia em relação a esses, há necessidade de uma maior quantidade de provas, o que não é tão fácil diante do contexto. Então, de forma objetiva, a investigação perdurará por um período e é difícil nós cravarmos se eles serão denunciados ou não, a depender do resultado jurídico dessas investigações. Coronel Roberto Alves, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, a PGR, então, denunciando e pedindo a prisão de 39 suspeitos da depredação do Senado Federal. Pô, que saudade do devido processo legal. Estava com saudade, nem sabia que existia ainda, não é? A PGR está na sua atribuição como responsável, como autor, né? Ator principal do processo penal, processo criminal, mas é importante que se diga que os autores devem ser individualizados dessa forma. É assim que nós entendemos o direito, né? Como são todos aqui profissionais de direito, inclusive você já vocacionado, é importante que entendamos que ninguém pode ser punido por achar, ninguém pode ser punido simplesmente porque alguém considera. Tem que ter o devido processo legal, tem que ter provas, tem que ter toda a possibilidade da ampla defesa, e a ampla defesa hoje chega em instâncias superiores, nós já vemos isso aí todos os dias, não é? Nós temos vários cenários, várias instâncias que devem ser percorridas. A prisão é a última instância. Então, toda vez que você vê prisões coletivas, isso aí realmente avilta, pelo menos, o sentido do direito. De que forma que nós individualizamos no coletivo. Então, nem acho, é uma necessidade que as estruturas que são formatadas para investigar façam o seu papel. Doutor Márcio Coelho, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema. Eu acompanho o coronel quando ele fala que as prisões coletivas elas agridem um pouco a democracia, porque é uma atitude genérica, né? Uma abrangência muito grande, né? Nós tivemos milhares de pessoas que foram aprisionadas, né? Quando, na verdade, há também que se respeitar o direito à manifestação. Estamos numa democracia. Eu não acredito que todas essas pessoas que foram presas, que teve sua liberdade tolhida, foram culpadas ou isso, ou qualquer coisa assim. Me parece que está havendo um certo exagero nisso, né? E esses exageros não combinam muito com a democracia, né? Isolar as pessoas que cometeram o crime, acho que isso tem que ser feito mesmo. Mas generalizar e prender todo mundo me parece um certo exagero. Michele Berti, seu olhar sobre essa nossa questão. Bom, a Aixa, né, por prestar serviços aí para todos os tipos de segmento, não costumamos nos aprofundar ou falar sobre tudo que é política, né, relacionado aos governos, mas, obviamente, queremos que o Brasil entre ali nos trilhos e não apoiamos qualquer tipo de vandalismo, agressão ou o que está acontecendo ali de fato. Uhum. 12:08, pessoal, o programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet, redes sociais também à sua disposição, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e vamos falar agora sobre o seguinte: foram revelados, na última quinta-feira, parte dos gastos com os cartões corporativos da gestão de Jair Bolsonaro. Os dados mostram ao menos 27.600.000 reais em despesas, incluindo hospedagens e consumos pessoais com padarias, sorvetes e cosméticos. Criados em 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, os cartões corporativos tinham como objetivo facilitar a transparência dos gastos antes feitos por meio de apresentação de notas fiscais. Só que a falta de transparência tem gerado muitas e muitas polêmicas aí na política brasileira. Doutor Acácio,
a gente tem que entender aqui o seguinte, não se trata... Porque o que está acontecendo já na militância, né, nas redes sociais, nas mesas dos bares, o meu presidente gastou mais que o seu gastou menos que o meu, aquela coisa. Não se trata de quem gastou mais, se trata de como gastou, de que forma gastou, por que gastou, e é isso que a gente precisa entender. E esses números que vieram à tona, eles realmente fazem parte da Presidência da República ou da Presidência da República e de todos os ministérios? Essa despesa, como é que é composta? Há um decreto de 2005 que regulamenta a utilização dos cartões corporativos, mas é importante nós ressaltarmos aqui, já é um decreto obsoleto que aprofunda muito pouco a necessidade, principalmente a fundamentação dos gastos feitos através do cartão corporativo. O ideal é que seja editada uma nova legislação, seja uma legislação pelo Congresso ou até um decreto pela Presidência da República, mas que ele especifique efetivamente quais são os gastos sujeitos à utilização do cartão corporativo, que ele exija a devida fundamentação quando da utilização destes gastos. Porque ninguém discorda que há uma necessidade no que diz respeito ao cartão corporativo, muito por conta da segurança do presidente da República, seja ele quem for, muito por conta da realização de eventos ou gastos que demandem o pagamento ali que não estava programado, mas, como qualquer outra circunstância relacionada ao poder público e até a iniciativa privada, ela depende da regulamentação, depende do estabelecimento dos seus limites, sob pena de nós ficarmos vivenciando o que está acontecendo agora. Nós compararmos gastos do presidente X em relação ao presidente Y, sem que nós saibamos efetivamente a necessidade destes gastos. E mais do que isso, é importante nós ressaltarmos que, como todos os atos administrativos, os gastos com o cartão corporativo devem estar sujeitos à transparência, uma transparência posterior, até para nós mantermos as finalidades dos cartões corporativos e sujeitos à moralidade. Se nós aprofundarmos todos os gastos com o cartão corporativo desde a sua instituição, é muito provável que em todas as gestões que fizeram uso deste, a gente vai encontrar vícios sob o ponto de vista administrativo. Isso não é condizente com os gastos do dinheiro público. E o que não se pode, né, doutora Cássio, é condenar o cartão corporativo. É uma medida moderna, muitos países, muitas nações usam aí para suas comitivas presidenciais em viagens, enfim. Não há o que se condenar nesse sentido, porque é o que tem de melhor. Você não vai fazer licitação para cada gasto que aquela autoridade tenha durante uma viagem, por exemplo. Não só isso. O cartão corporativo, no que diz respeito à figura dos presidentes da República, e os outros países já adotam essa sistemática, ele é uma questão de segurança propriamente, porque não é possível que você informe em qual restaurante o presidente e a comitiva vão jantar naquele dia, por vezes quais acessórios são adquiridos naquele dia para presentear outros chefes de Estado. Isso tudo faz parte da liturgia do cargo e o presidente da República é o representante máximo da nossa nação, é um representante da nossa soberania. Então, a sua segurança deve ser resguardada. E o cartão corporativo, em todos os países do mundo, é um instrumento para tanto. Esses valores divulgados, eles incluem os gastos da Presidência da República ou também dos ministérios? Os valores divulgados, especificamente nos últimos dias, dizem respeito à Presidência da República. Mas eu acredito, até por falta de fundamentação, e aqui eu faço mais uma vez um recorte maior, desde que ele foi instituído, fica difícil nós determinarmos se diz respeito só ao presidente, se diz respeito só ao gabinete do presidente, se diz respeito a toda a comitiva, inclusive os ministros. Então, por isso que a fundamentação seria um instrumento até para a salvaguarda jurídica dos presidentes. Os valores gastos
só são divulgados, só vem à tona, só vem a público, no final da gestão de um determinado presidente. Não seria o caso disso ser feito ao longo da administração, até para que eventuais irregularidades já pudessem ser resolvidas, eventuais dúvidas pudessem ser esclarecidas? Isso fica sob sigilo durante a administração toda, ao longo de 4 anos, e só aparece no final. É exatamente esse ponto sobre o qual falávamos no começo. Há necessidade dessa regulamentação e da publicação posterior destes gastos e da sua necessidade, para que toda a população possa acompanhar. A bem da verdade, esse dinheiro é decorrente do pagamento de impostos que todos nós precisamos. Então, nada mais natural que nós possamos acompanhar e os órgãos de controle também possam acompanhá-los. Coronel Roberto Alves, como é que você avalia essa questão? E, inclusive, também tem muita coisa ainda para ser esclarecida, há uma divergência muito grande, né? 4 milhões, semana passada foi falado em 4 milhões de gastos do cartão corporativo da presidência em 2022, e o portal da Transparência fala em 22 milhões, só em 2022, né? Primeiro que todas essas informações que chegam, eles têm um oportunismo, porque não é um assunto. No momento que nós vemos, você acabou de falar, 2023, começando, com uma série de problemas gravíssimos, de decisões terríveis para a sequência da nossa vida, nós vamos falar em direito previdenciário, trabalhista daqui a pouco, mas nós não deveríamos sequer estar tratando disso, porque você tem tribunais de contas, toda a verba pública tem um acompanhamento, tem que ter a transparência, a falta de clareza dificulta a transparência. Então, se você não tem clareza do que eu posso ou não posso, se você não pode, você pode. Na lei é assim, tudo que não é proibido é permitido. Posso tomar sorvete, posso fazer o que eu quiser. Se não é proibido, é permitido. Aí vem a questão da moralidade, da legalidade, da legitimidade. A gente ficaria semanas falando sobre isso. Não é assunto para se tratar nesse momento. Quem trouxe o assunto queria o impacto do montante e não deu certo. O impacto do montante ele foi descaracterizado, porque quem gastou mais, quem gastou menos. Saiu do foco principal. Se é necessário essa despesa, para quem gastou mais, quem gastou adequadamente. Então, nós vemos que é um desvio de finalidade diante de um contexto. Não tem nada a ver isso agora, até porque temos toda uma estrutura legal, temos toda uma estrutura administrativa para que todas essas questões sejam saneadas. Nós temos procuradorias, nós temos tribunais de contas. Então, não é assunto para o dia a dia popular. Não é assunto saber se eu comprei mais sorvete ou menos sorvete, ou se eu alcancei pessoas. Se eu estou num evento e compartilho daquele evento com pessoas que eu nem conheço, mas fazem parte do evento, está dentro do contexto. Ele não pode ser desvinculado. Então, é uma coisa importantíssima para se tratar como essência. O que é essa despesa? Por que ela é necessária? Em que condições ela é necessária? Agora, simplesmente 27, 22, 40, 100... diante do montante que nós estamos falando e da importância dos nossos impostos, são tantos desvios, basta ver que todo ex-presidente tem direito a combustível livre para o resto da vida, que é uma excrescência. Então, se nós formos buscar sinalizações, tenha certeza, eu vou encontrar tantas coisas que podem ser questionadas, não pela legalidade, eventualmente, mas pela legitimidade e a moralidade. Pela moralidade, né? Mais. Sim. Doutor Márcio, seu olhar sobre essa questão. Me parece, antes de mais nada, que está havendo uma ausência de critério. Né? Quando se entrega que o presidente da República também não deixa de ser um funcionário público, né? É submetido a certas regras, ele não pode, pura e simplesmente, gastar a seu bel prazer. A imprensa divulgou agora, recentemente, um gasto numa padaria de R$320 mil. Né? Então, falta ter uma fiscalização, uma regulamentação, que todos falam aqui, para que esses excessos sejam coibidos. Porque não é porque tem o cartão que posso gastar sem prestar conta, sem nada, gastar absolutamente onde quiser e com quem quiser. Não é bem assim a finalidade desse cartão. Esse cartão dá para usar uma privacidade nos gastos da presidência, mas isso não significa que esteja com as porteiras abertas para gastar o que quiser, como é o que a gente está vendo agora.
Meio-dia e 18 agora, programa Gente que Fala no ar, All TV, ao vivo, também nossas redes sociais, você acompanha as nossas transmissões pelo Instagram, pelo Facebook, o nosso canal no YouTube, e o próximo assunto por aqui, meio-dia e 19, agora acabou de pular o relógio. Olha, com um investimento inicial de 30 milhões de reais, a Aixa, empresa especializada em inteligência, tratamento e comercialização de dados, chegou ao mercado com o objetivo de solucionar um dos problemas mais complexos para a maioria das empresas, e principalmente para o consumidor final. É a privacidade e a monetização de dados. Um negócio que movimentou 15 bilhões de reais apenas em 2022. De acordo com seus diretores, o desafio é construir um ecossistema de valoração de dados onde todas as partes têm vantagens. Michele Berti, como é que funciona hoje essa questão de privacidade e monetização de dados? E qual é o paradigma? O que é que precisa ser alcançado, né? Na verdade, né, a monetização de dados e a comercialização ali sempre existiu, mas de uma forma fechada, né? Grandes plataformas como Google, Facebook, comercializam dados hoje na internet sem a autorização do usuário, sem o consentimento. Nós estamos vivenciando hoje muito, né, a questão da LGPD, então a Aixa traria uma solução para 2 pilares ali do mercado de comunicação e para empresas, aonde nós teríamos o consentimento do usuário para utilizar os dados, né, sensíveis ou não. Quando eu digo sensíveis, é o teu nome, teu CPF, teu número de telefone, não sensíveis, qualquer tipo de interesse que você tenha, por exemplo, em compra. Essa plataforma vai captar esse usuário, que ele vai deixar o consentimento, e quando esse dado for comercializado para diversos segmentos, o usuário final, que deixou o dado, terá ali uma participação dos ganhos dessa comercialização. Então, no ponto anterior, vocês falaram muito do quesito transparência, e esse é um dos principais pilares que a Aixa tem, que é trazer com transparência como, onde e por que o seu dado está sendo utilizado. Hoje, né, no mundo digital, na internet, muitas vezes você é impactado, chega um WhatsApp, você está na rede social e você fala, por que estão me mostrando isso, né? Em que momento eu deixei o meu dado, ou em que momento eu autorizei a me ligarem, ou me mandarem um WhatsApp? Então, nós estamos levantando essa bandeira de uma empresa neutra no mercado, aonde ela fica como intermediária entre o usuário final e as empresas que utilizam esses dados para chegar nesse usuário que para ele é qualificado. Então, vamos dizer assim, que é um ganha-ganha para todos, mas com um diferencial onde o usuário final tem participação nessa venda do dado, então ele consegue constantemente ali estar ganhando sobre seus próprios dados. Michele, tudo aí é transparência, né? Agora, em que medida essa transparência seria possível a ponto do consumidor poder receber a parte dele pela venda do dado? Será que hoje a própria LGPD já consegue cumprir o seu papel e a gente ter certeza de que os nossos dados estão protegidos, mesmo a gente não concordando, né, com a divulgação dos dados? A gente preenche ali um determinado cadastro, você pode optar por concordar ou não, né? Isso a gente faz e não tem garantia de nada. E a lei, a simples letra da lei é capaz disso. Como é que a gente poderia receber, então, com transparência a nossa parte, que é o objetivo de vocês? Na verdade, a lei já está vigente aí há mais de 3 anos. Acontece que nesse ano, no final de 2022, agora para 2023, as multas começaram, né? Então, grandes empresas aí de diversos segmentos começaram a ser multadas, então todos estão com um olhar diferenciado para o que se refere à captação de dados e tratamento de dados hoje dentro de qualquer instituição. É importante dizer que esse dado, né, com consentimento e o usuário sabendo para que é utilizado, todos ganham nisso, né? Porque eu não quero mostrar, por exemplo, uma mídia, uma comunicação para você, quando na verdade você não tem interesse na minha marca, no meu produto. Então, a LGPD hoje está aí, está ativa, você pode recorrer a ela, sendo pessoa física ou jurídica. O diferencial, além de a empresa que compra esse dado ter o consentimento do usuário, é de fato o usuário final ter uma transparência onde está sendo utilizado esse dado, porque
que vai ser invadido, se vai ser hackeado. Hoje, óbvio que não temos certezas do todo. Nosso ecossistema que já está em desenvolvimento é em cima de uma blockchain, que é uma das tecnologias hoje mais seguras no quesito de armazenamento desses dados, né? Mas, obviamente, todos estão expostos, não é à toa que grandes empresas de tecnologias vêm sendo invadidas aí, né, hackeadas. Mas, de alguma forma, nós precisamos iniciar, alguém precisa levantar a mão, e essa é a Aisha, para dizer assim, você pode saber como está sendo utilizado o seu dado, quanto ele custa, quanto uma empresa está pagando, e ter participação nesse ecossistema em tempo real. Que é essa a proposta, né? O usuário final, para participar da plataforma, a troca ali é ele saber exatamente em que momento isso está sendo comercializado e quem são as empresas que estão adquirindo esse dado. Então, esse é o trabalho prático da Aisha. Qualquer usuário final pode, por meio da Aisha, saber como é que os dados estão sendo utilizados. Exatamente. E nós intermediamos a comercialização para grandes empresas que utilizam constantemente e em tempo real esses dados para comunicação. Então, por exemplo, eu quero usuários que tenham interesse em comprar um carro nesse momento. Então, eu vou ter essa informação que já está disponível em grandes plataformas e que é utilizado o dado do usuário, mas ele não sabe que está sendo vendido. Nós queremos abrir isso com transparência e mostrar, olha, você que está procurando um carro e tem interesse em adquirir um carro no valor X, seu dado está sendo procurado pela empresa Y e ele está valendo tantos reais cada vez que ele for comercializado. E essa transferência, né, uma vez que esse dado é adquirido por uma empresa e ela faz a compra, automaticamente distribuído entre os usuários que foram comercializados os dados. A gente tem uma realidade muito diversa em termos de negócios, enfim, empresas grandes, empresas multinacionais, empresas pequenas, mas vamos pegar aquele pequeno mesmo, um consultório médico, um consultório dentário, onde você entra em contato pelo WhatsApp, por exemplo, para marcar uma consulta, deixa lá os seus dados, seu CPF, seu endereço, enfim. Isso está lá no smartphone lá do dentista, lá do profissional. Isso pode ser perdido, pode ser suprimido, alguém pode invadir ali o estabelecimento, levar o celular. Como é que essas coisas repercutem depois? Os dados vão parar na mão de quem não deve, né? Sim, bom, por isso as multas estão sendo aplicadas e tem inúmeros exemplos, se digitarem nesse momento na internet, tem grandes empresas em diversos segmentos que estão sendo multadas justamente por isso, porque independente se você é um empresário pequeno ou uma indústria, você não pode utilizar qualquer tipo de dado sensível ou não sem autorização do usuário. Então, todo mundo quando fala de LGPD pensa que é aquela questão do cookie, né? Que inclusive os dados vão ser muito mais utilizados porque o cookie morre nesse ano de 2023, né? Então, não é somente o layout de um site, e sim o armazenamento correto, usar as plataformas corretas de armazenamento. E hoje existe esse recurso, tanto dentro quanto fora do Brasil, e nós queremos juntar o útil ao agradável, porque existe o ecossistema de LGPD isolado, somente para que você tenha o consentimento do usuário e possa usar como dono daquele dado, né, ou autorização daquele dado corretamente, mas nós da Aisha queremos fazer todo o ecossistema, onde você deixa o dado, e não somente aquela empresa onde você deixou o dado pode utilizar, assim como outras dos segmentos ou diversos segmentos, desde que você autorize que isso de fato aconteça. Quem recebe a multa? O usuário final não, né? Não, as empresas, tá? Então, assim, tem... Quem recebe o valor da multa que a empresa paga por usar os dados em desacordo? Usuário final? Sim. Não é o Estado? Não, não é o Estado. Não, porque hoje em dia tudo... Não, o Estado brasileiro, o Estado maior, né, vamos dizer, o Estado brasileiro é que recebe as multas das empresas e a vítima daquela situação acaba ficando sem nada. Depende de quem levantou a ação, né? Também, porque pode ser. Todos podem ser multados por conta da LGPD, independente da instituição. Mas um caso, para ficar claro como que funciona, então, existe uma incorporadora que uma pessoa, um usuário final, comprou um apartamento e 24 horas depois ligaram para essa pessoa oferecendo um móveis planejado. E ela falou, mas de onde tirou esse dado? Se eu acabei de comprar o apartamento, eu nem falei para minha família que eu comprei, né? Então, entrou com uma ação e rapidamente, em 5, 6 dias,
ela conseguiu um valor de multa considerável por conta do dado ser compartilhado com uma empresa que não foi autorizada. Nos Estados Unidos e na Europa está mais forte, né? A América Latina sempre demora mais. Isso é para lá de comum, né, Michele? Com as incorporadoras, com as construtoras, não é? Operadoras de telefonia, enfim. E o que nós queremos é isso, porque assim, se você não quer qualquer tipo de informação, oferta, qualquer comunicado, inclusive dessas empresas, é importante não somente para o usuário não ser impactado, o usuário final não ser impactado, mas para empresa poder realmente se comunicar com quem tem interesse de interagir com aquela marca de alguma forma. Então, fica algo muito mais inteligente. Algumas pessoas falam, poxa, entrou toda essa questão dos dados, de manipulação, eu não sei, e é ruim para todos os lados. Muito pelo contrário. É bom para o usuário final, porque começa a limitar realmente quem chega até você com aquela informação, mas é muito bom para as empresas, porque não vale a pena ali investir em se comunicar com pessoas que não dão importância ou não querem falar com a tua marca. Uma outra pergunta, Michele, já que você é proprietária da Mais Cliques, fora deste tema, quanto que o Google paga atualmente por view, por visualização numa determinada plataforma, num determinado site? Porque é importante ter esse tipo de informação para direcionar a publicidade com maior eficiência. Sim, depende muito, tá? E aí que tá legal. Pode partir de 1 centavo de dólar até 10 dólares por visualização. Depende de quanto o usuário tem aderência com aquele conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que temos aqui X mil usuários assistindo ao programa, tá? Se o Google, né, pelo YouTube, ou o Facebook, pelas plataformas, tivesse que nos remunerar por essas visualizações dessas pessoas, quem tem aderência ao programa, ou seja, quem segue o programa, quem nos acompanha, quem está nas minhas redes sociais, esse usuário que está visualizando vai nos pagar mais por essa visualização, porque ele tem aderência com esse conteúdo. Se nós simplesmente trazemos pessoas para visualizarem, mas que não têm interesse naquela marca ou no conteúdo, o valor pago por visualização é bem menor. Ele é um leilão em tempo real. E esse leilão em tempo real, que somente pessoas especialistas no mercado entendem, é o que a Aixa quer colocar ali com transparência, dizendo: o seu score é muito bom, então o seu dado vale mais para essa marca do que para essa marca, né? E o que é que se usa? Sim. O que é que se usa como critério para entender se aquele espectador ele está simplesmente visualizando ou se ele está aderindo àquele conteúdo para poder definir o valor da remuneração? É o dado mesmo de interesse. Então, assim, eu interajo com programas concorrentes, eu busco informações parecidas com este programa, então eu sou um usuário qualificado. Um usuário qualificado, a visualização dele, média, é muito maior do que alguém que simplesmente colocaram ali para assistir uma criança de 4 anos que não sabe o que está acontecendo e o vídeo só está passando ou o programa só passando. A mesma coisa aqui na televisão. A televisão está ligada e ninguém está assistindo. Então, a diferença é que aqui nós temos ferramentas que auditam esse tipo de visualização, esse tipo de dado, e pode nos trazer esse score com muito mais facilidade e coerência para que esse ecossistema realmente entre no ar. Bom, o senhor disso tudo é o algoritmo. É o algoritmo, mas olha, mais do que o algoritmo, de verdade, e aí é um recado para todos 2023, eu já estou no mercado há mais de 20 anos, e eu falo para os meus clientes sempre, né, que dado é petróleo. E eles davam muita risada no passado, e hoje ele é uma realidade, porque com a extinção do cookie, com os algoritmos mudando constantemente, se você não sabe, de fato, quem é o usuário que consome a tua marca, ou que tem interesse pelo teu produto, teu conteúdo, a chance ali de dar errado é altíssima. Então, é importante buscar quem são essas pessoas, né? E olhando ali para a Aixa, quando você acerta marca versus usuário de interesse, todos ali saem ganhando, onde a minha comunicação chega como deveria chegar para o usuário, e o usuário ainda ganha por esse dado ser compartilhado, sendo sensível ou não. Uhum. Legal. Coronel Roberto Alves, você gosta muito dessa área, né? Você é um cara ligado nas Big Datas, né? Não, eu estou adorando tudo isso aí, porque já que nós participamos do jogo, ser remunerado é muito bom também, né? Mas é o famoso
curtir, comentar, compartilhar, né? Essa indexação da sua marca, para ver se você realmente tem interesse nas coisas. Nós trabalhamos com as mídias, fazemos vários processos. O quantitativo ele é muito relativo, demasiadamente relativo. Agora, o qualitativo, ele sim, nós vemos no dia a dia. Quando você faz uma live, uma simples live, você percebe o poder, né, do seu produto. Se ele está realmente alcançando pessoas, se ele está sendo ampliado. Porque se você parar numa primeira estação ali, se o pessoal passa, acha legal, mas para por ali, realmente você não difunde. Nós estamos trabalhando num sentido exponencial, que é o que o mundo cibernético nos oferece, né? Estarmos em qualquer lugar, aliás, em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu acho muito interessante, porque aí conecta você com o sistema. Hoje nós somos só vítimas do sistema. O sistema nos usa e joga para um lado e para o outro. Você é o marisco, né? Entre o rochedo e o mar, muita coisa acontece. Você é o marisco. Então, é importante que nós tenhamos também uma boa navegação para poder participar desse cenário que ele é irreversível. Cada vez mais vai ser qualitativo, e o qualitativo tem valor. Mais do que preço, ele tem valor, porque o preço é relativo. Agora, o valor não. O valor ele fica consolidado, e aí independe das mudanças, das alternâncias que o mundo traz, você continua tendo valor. Agora, o preço não. O que já valeu muito, hoje não vale nada, se não tiver valor. Michele, para a gente fechar esse tópico, o que acontece com os profissionais que lidam com isso? Porque uma coisa é o usuário simples, comum, que faz a sua live, que bota o seu conteúdo no ar ali despretensiosamente, vendo o que vai dar, sem muita ciência, né? Como é que está a formação dos profissionais para esse meio? Bom, primeiro que está muito difícil, porque você tem que fazer uma mescla entre comunicação e tecnologia, né? Entender o que está por trás ali também. Mas, nesse momento específico, os profissionais de marketing, comunicação, publicidade estão desesperados, porque o cookie está acabando. Para quem não sabe o que é o cookie, você entra num site, guardou seu dado ali, e ele fica te seguindo através de um retarget, né? Aquela mídia que te segue. Isso sendo extinto... Para saber os seus interesses, essa é a função do... Exato, mas isso ser extinto, então, uma pessoa entra no seu site, se ela não comprou de você, você consegue seguir aquela pessoa somente com um rastro que ela deixou ali dentro do teu site. Isso sendo extinto, que acontece esse ano, né? Sim. Já aconteceu ali com a Apple, inclusive, você precisa do dado. E não é qualquer tipo de dado, é um dado tratado, onde, além do consentimento da questão de LGPD, eu preciso saber se é um dado qualificado, se aquela pessoa tem aderência ou não ao meu produto ou marca. Então, a Aisha está entrando ali num excelente momento para trazer uma solução onde todos estão se descabelando, dizendo, eu nunca tratei o dado, eu só colocava numa planilha de Excel, né? É isso? Não, não é isso. Uma coisa importante que eu não coloquei ali, escutando o Roberto, é que isso daqui, essa interação do usuário é 100% online. Então, o usuário entra, se cadastra, deixa o dado, consentimento, e depois ele vai para o marketplace, tá? Onde o dado fica visível, ele sabe em quais clusters, né? Em quais bases ele vai estar presente. As empresas entram no marketplace, e à medida que elas entram e pesquisam, a base inteira é comunicada que aquela empresa está pesquisando sobre um dado específico, inclusive para motivar essas pessoas a deixarem dados verídicos, né? E cada vez muito mais exclusivos, para que a gente possa alavancar negócios e, obviamente, trazer mais renda, principalmente para 70% da população brasileira, que é a nova classe social brasileira, né? Vamos dizer assim. Muito bem. 12h37, a gente vai fazer uma parada rápida aqui para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Faltando 22 minutos para 1 da tarde, estamos de volta. Esse é o programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui, nessa nossa edição de terça-feira. Olha, doutor Márcio Coelho, o trabalhador que planeja se aposentar em 2023 deve ficar atento, pois o novo ano traz regras ainda mais duras para ter direito ao benefício. Desde 2019, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, os requisitos mudam anualmente e o segurado precisa se planejar para fazer o pedido no tempo certo. As principais mudanças deste ano incluem as transições por sistema de pontos, por tempo de contribuição, por idade mínima e também por idade. O que a gente pode acrescentar aqui para quem está com a mão na aposentadoria esse ano, doutor Márcio? Então, como você bem falou, as aposentadorias com a reforma da Previdência mudaram muito, né? Então, a concessão dessas aposentadorias, como eu falei, mudaram. E nós temos 3 modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por idade, que deverá ter um mínimo de 15 anos de contribuição, deferida à mulher a partir dos 62 anos de idade e o homem com 65. Anteriormente à reforma, a mulher tinha que ter 15 anos e 60 anos de idade. Hoje, ela tem que ter 62 anos de idade e os mesmos 15 anos de contribuição. Nós vamos agora para a aposentadoria dos pontos, isto é, somando-se o tempo de contribuição e a idade, sendo então concedida a aposentadoria em função do total destes pontos. Este ano, são necessários 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Mas, atenção, o sistema de pontos será aplicado somente para aqueles que tenham completado 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos, se homem. Além disso, a mulher deverá ter uma idade mínima de 58 anos e o homem de 63. Temos também a aposentadoria por pedágio, conforme o senhor falou. O pedágio pode ser de 50% ou 100%. Quem estava há 2 anos ou menos para se aposentar por tempo de contribuição, quando da reforma da Previdência, terá que pagar um acréscimo de 50% sobre as contribuições restantes. Temos também o pedágio de 100%. Para aqueles que, na época da reforma da Previdência, contavam com 57 anos de idade, ser mulher, ou 60, ser homem, deverão contribuir com o dobro das contribuições que faltavam para se aposentar. Está claro que, para a população em geral, a exata compreensão das regras que envolvem a concessão dessas novas modalidades de aposentadoria é de difícil entendimento, por serem bastante complexas. Por isso, nós sugerimos que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, entrem no site do Meu INSS, onde estará detalhado cada uma dessas aposentadorias e também, ou, se for o caso, consultar um advogado especialista na área, porque realmente a complexidade é muito grande. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 800 mil pedidos acumulados entre aposentadorias, auxílio-doença e demais benefícios no INSS. Essa massa de pedidos, até agora, precisa ter dado uma solução, porque cada pessoa que aí está necessitada, tremendamente necessitada do seu benefício. Então, nós temos esse acúmulo. Então, é realmente uma situação preocupante, né? E que essas alterações só vieram acrescentar uma complexidade muito grande, o que já era complexo. É muito difícil mesmo. Lá no portal Meu INSS, quando o interessado entra lá, o candidato ao benefício entra lá, sim, ele encontra a informação da data em que ele poderá se aposentar, mas não os critérios. Esses critérios, ele só vai conseguir saber o funcionamento e consultando um advogado, um especialista na área, um previdenciário, né? Porque ainda há uma certa... É até bom a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Há uma situação que ocorre muito, é muito corriqueira. A pessoa trabalha há 30 anos, né? E nesses 30 anos teve vários registros em carteira ou contribuiu pelos carnês. Quando vai se aposentar, ele tem uma surpresa, porque o tempo registrado
no INSS para a aposentadoria dele é diferente do tempo registrado na carteira dele ou nos carnês de contribuição. Isso ocorre muito, infelizmente. Então, o que tem que se fazer para prevenir uma situação desagradável como essa, quando o trabalhador já fez os 35 anos ou vai se aposentar e percebe que não está registrado todas essas contribuições? Existe um documento no INSS chamado CNIS, Cadastro de Informações Sociais. Esse cadastro registra as contribuições efetivamente feitas a favor do segurado. Muitas empresas, por várias razões, deixam de contribuir. Aquele registro está em carteira, mas não há as contribuições que sustentem essa aposentadoria. Então, o nosso conselho é que o segurado procure o INSS, solicite o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, para poder ver quantas contribuições, de fato, o INSS tem. O segurado ele precisa guardar todos os documentos, carteira Sim. profissional, os carnês, porque assim, lá no gov.br, a carteira profissional está digitalizada, mas ela pode ter sido digitalizada com informações erradas, faltando Sim. ali exatamente essas Ou informações ausência de das contribuições. Veja o que E se você não tiver o documento original, você perdeu, né? É isso aí. Veja o que aconteceu comigo. Eu completei meu tempo de aposentadoria e apresentei o meu pedido de aposentadoria. Pelos registros do INSS, faltavam 10 anos para mim se aposentar. E a prova é do segurado. A sorte é que eu guardei os meus carnês relativos a esses 10 anos, retornei ao INSS e mostrei que aquele tempo de contribuição de 10 anos efetivamente havia sido feito por mim. Senão, eu estaria sem a minha aposentadoria. Para você ver como é que é a coisa. Trabalhar a inversão do ônus da prova aí, né? Porque quem tem que botar a coisa no eixo é o próprio INSS. A prova não tem que ser por conta do segurado. Né? Infelizmente, é o contrário. A prova está sempre nas costas do segurado. Se ele não conseguir provar, não se aposenta. Diante de todas as mudanças que ocorreram em 2019, me parece, não sei, talvez seja, se não for a pior, é uma das piores. A pessoa que já completou a idade e ela não chegou no tempo de contribuição, vamos supor, faltou em 2019, ainda faltava 5 anos, ela vai ter que cumprir mais 5 anos, ela vai ter que dobrar isso. Ou seja, a pessoa que tinha que pagar 35 anos vai ter que pagar 40, no caso do homem. Exato. Falta, o pedágio é de 50% ou 100%. Aqueles que se aposentaram quando faltava 2 anos ou menos para se aposentar em 2019 e não tem o tempo necessário, terá que contribuir em 50% a mais do tempo restante. Já aqueles que, na reforma, contavam com 57 anos de idade, mulher, ou 60 homem, terão que contribuir com o dobro do tempo de contribuição. Está difícil. Está difícil. Um último ponto, doutor Márcio, eu tenho certeza que a Michele vai precisar comentar isso aqui também. Essa história de que o candidato ao benefício da entrada, ele nem recebeu a notícia ainda de que ele já está com a carta de concessão do benefício, mas as operadoras aí, as financeiras, está todo mundo ligando para ele oferecendo empréstimo. Né? Aí vem a informação que a doutora Michele comentou, que é a divulgação ilegal e irregular de dados que pertencem àquela pessoa e que não poderiam ser. Na outra ponta, nós temos os telemarketings da vida atormentando a nossa vida dia a dia por uso indevido dessas informações. Tem jeito isso, Michele? Lógico que tem. Na verdade, eles não poderiam estar fazendo isso, mas olhando, né, o lado positivo de tudo isso, é perfeito. Se o usuário tivesse dado autorização, né, para, poxa, eu estou com dinheiro na conta agora, tenho como comprar um imóvel, tenho como comprar... Essas marcas, essas empresas poderiam estar entrando em contato, mas com o consentimento dele. O que acontece aqui é que totalmente irregular, né?
e pode ser, sim, aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, eu acho que deve até, doutora. Hã? Eu acho até que deve. Deve, não é, Sim, sim. Márcio? Então, assim, acontece que isso aí não está tão visível e tão explicado para o consumidor final, para o usuário final, né? Como deveria ser, mas é cabível. E as empresas de telemarketing têm que cumprir a parte delas também, ali no prefixo do telefone 3030, né, para a pessoa saber que está atendendo uma empresa de telemarketing ou não, né? Sim, Isso, e Mauro, às vezes não é engraçado porque se você, qualquer um aqui pode fazer o teste, inclusive quem está nos ouvindo, se você te liga alguém de operadora que você não tem aquela conta ou querem te oferecer alguma coisa, você fala, de onde você tirou meu dado? Você sabe como funciona a LGPD? Eles desligam. É verdade, é verdade. Então, assim, estão sim preparados para isso, né? É aquele jeitinho brasileiro de vamos ver o que acontece. Hoje o cidadão vive atormentado com os telemarketing, dia e noite, doutora. Bom, passando agora para o tema aqui, para a gente falar com o Coronel Roberto Alves. Coronel, olha, durante as férias de verão, muitas famílias buscam um lugar para desfrutar alguns dias ou até mesmo um mês inteiro na praia, no campo, enfim. A locação por temporada é uma das soluções para esse momento, mas como normalmente ela é feita à distância, o interessado não consegue visitar previamente o imóvel e pode se tornar vítima de algum golpe. Para evitar isso, os especialistas dão uma série de dicas que podem, se não, pelo menos minimizar os riscos. Quais são essas dicas? Por onde a gente começa? Isso aí. Primeiro, segurança total não se tem nunca, porque nós sabemos que o cybercrime ele está acontecendo para cada... Só para você ter ideia, para cada furto físico, acontecem 4.000 tentativas de furtos tecnológicos. Então, a dimensão é muito grande. Então, muitos criminosos deixaram o sítio real para ir para o sítio virtual, porque as pessoas tomam menos cuidados, elas acham que estão protegidas atrás do seu computador, do seu celular, e ela está completamente vulnerável. A Gisele traz o assunto aí da necessidade de proteção de dados, existe uma lei geral, mas não é o mundo todo que adapta, ou seja, nós ainda estamos engateando nesse processo de segurança. Agora, o que você tem que fazer? Minimizar o problema. Como é que você minimiza esse problema? Busque empresas que já tenham consolidação no mercado para que levem o seu imóvel, né? Você está fornecendo um dado importante para aquela empresa, você autoriza aquela empresa a divulgar os seus dados para que qualquer interessado tenha segurança na transação e você, principalmente, na exposição do seu negócio. Vai ser cada vez maior o número de pessoas que vão recorrer a isso, porque já tiveram problemas. Quando você vê qualquer anúncio, e as fotos são chamativas, de imóveis ou de qualquer oferta muito graciosa, você já deveria desconfiar. O negócio antigo, o negócio da China. Só que hoje todos os negócios são da China ou da Índia. Então não dá mais para você se furtar da situação. Mas você tem a geolocalização hoje no seu celular, no seu equipamento tecnológico, você consegue ir até o local no Google, né? Você consegue nos aplicativos de localização, você vai no até Street o local View, né? E ver se ele pelo menos existe, mano. Porque tem muitos que nem existem. A pessoa chega lá, está no meio do mato. E na oferta é uma casa maravilhosa, um local paradisíaco. Quando você vai pela geolocalização, que qualquer pessoa tem acesso, você não encontra esse local, você não encontra essa existência. Então, você não consegue checar. E vai na empolgação. A maior parte das pessoas não se programa, vai deixar para fazer essa busca em cima da hora ou depois da hora. E aí, qualquer oferta acaba interessando. E aí, onde o criminoso também sabe, ele conhece o perfil. Nós, como brasileiros, não nos antecipamos, a gente não faz nada com planejamento e programação, e a falta de planejamento e programação é que faz com que você cometa os maiores erros pelo descuido, seja fisicamente, seja pelos meios digitais. Então, tem forma, sim, busque empresas que você tem confiabilidade. Hoje, o próprio sistema do Google oferece lá o cadeado, oferece na URL algumas características que o próprio Google se compromete com aquela empresa, ou seja, ele fez também a sua avaliação sobre a empresa. Então, existem mecanismos, só que a maioria é descuidada e, pelo descuido, acaba sendo vítima. Agora, olhando ali pelo Street View para ver se aquela propriedade existe, né, o que já é um meio passo andado, né?
era importante até que o Google fizesse as fotos de dentro do imóvel, né, para saber se o que você vai encontrar está prometido, né? Mas aí, quando você, pelo menos, existe o imóvel, porque muitos criminosos usam as imagens de alguém, eles não criam imagens, viu? Quando você posta suas imagens oferecendo o seu produto, o criminoso também tem acesso. Ele aproveita das suas e faz, inclusive, com seus nomes. Ele faz um fake, já que o Mauro está disponibilizando aquele sítio maravilhoso, ele também acredita naquilo, pesquisa, o criminoso pesquisa, viu? Ele vai até o local, verifica. E quando as pessoas chegam lá, já tem alguém esperando. Então, você tem que tomar muitas cautelas. Por isso que as empresas especializadas assumem o seu risco e, assumindo o seu risco, oferecem mais proteção. Do ponto de vista policial aqui, Coronel, a Vera Lima está no Facebook perguntando quais são os cuidados que devemos ter ao deixarmos a casa vazia para viajar de férias. Ou seja, a casa onde moramos, né? Sim. O maior dele é não divulgar isso. É parar com essa loucura de ter que divulgar que está indo viajar, que vai passar férias em tal lugar ou que já está passando férias com toda a família. Se você está passando férias com toda a família, o seu dado já está disponibilizado, eu sei onde você mora, eu agradeço porque você deixou a sua casa livre. Então, quanto menos informação eu tenho, mais desinformação eu vou ter no cenário. E o criminoso, ele escolhe a sua vítima pelo descuido ou pelo custo-benefício, quem pode oferecer mais por menos risco. Então, o que você deve fazer? Não divulgar. Tem na vizinhança conhecidos, pessoas que interagem, porque hoje a interação é pelo WhatsApp ou por qualquer meio de comunicação. Avise, olha, eu estou viajando, não divulguei para ninguém. Se você vir ou ouvir qualquer manifestação na minha residência, não deveria ter ninguém. Acione o 190 ou ligue para mim. E hoje você tem tecnologia que permite que você tenha no seu celular as imagens do aparelhamento tecnológico que você colocou na sua casa, que hoje é muito viável. Hoje qualquer pessoa tem acesso a essa tecnologia. Então, são cuidados que você tem com o seu patrimônio. Da mesma forma que você faz seguro do seu carro não querendo usar, você tem que ter essa estrutura de segurança no seu imóvel não querendo que seja necessário. Doutora Cássio, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta o seguinte, obrigado Jaime aqui pela pergunta, com a invasão à Ucrânia, a Rússia poderia ser enquadrada no direito penal internacional? Está fechado seu áudio, doutora Cássio. Sim. Isso, agora vai. Nós falamos sobre direito penal internacional, principalmente sobre Tribunal Penal Internacional, que fica sediado em Haia, e o Estatuto de Roma, que é, entre aspas, o Código Penal Internacional, só há aplicação deles em relação a pessoas físicas. Então, se eventualmente for julgada irregular a invasão da Rússia em relação à Ucrânia ou atos perpetrados durante essa guerra, é perfeitamente possível que pessoas físicas sejam julgadas em virtude desses atos. Quando nós falamos sobre a pessoa jurídica, quando nós falamos sobre o país, no caso a Rússia, há a possibilidade da Rússia ser julgada pela Corte Internacional de Justiça, que é um órgão diferente do Tribunal Penal Internacional, onde este sim tem competência para o julgamento das pessoas jurídicas. Neste contexto, o país seria julgado e sofreria sanções, obviamente não sanções penais, mas sanções internacionais. Muito bem, olha aí, Jaime, esclarecida a sua pergunta. Para a Michele aqui, a questão é a seguinte, o Felipe Naruzevicius, ele está no YouTube, com a queda dos cookies, devemos esperar queda nas vendas? Ele quer saber. Desde que você tenha os dados tratados e venha armazenando esses dados há um tempo, não, a queda não vai acontecer. Agora, se as empresas não estão olhando para o que está acontecendo, né, nesse mercado, que elas investem tanto, com certeza as vendas tendem a cair. Porque o que o cookie faz é trazer uma experiência, né, de visitar um site e depois você acompanhar esse usuário, ou deveria, pelo menos, acompanhar, né? Porque na América Latina também te mostra, você comprou o produto, ele continua te mostrando, não seria o caso, seria acompanhar a jornada, e sem essa tecnologia, sem o dado, vai ficar quase impossível. Sim. Doutor Márcio, a Juliana Rocha no YouTube quer saber em que medida a atual CLT precisaria ser atualizada para os novos tempos trabalhistas. Então, nós tivemos a reforma trabalhista
e alguns pontos dessa reforma são bastante polêmicos, né? Nós temos, na minha opinião, o microempresário individual está sendo descaracterizado para aquelas profissões mais humildes, como servente de limpeza, coisas, serem contratados apenas pelo salário, e nada mais do que isso, né? Como se fosse um empresário trabalhando com uma empresa, quando não é verdade, né? Então, algumas dessas reformas, no meu modo de ver, alguns aspectos dessa reforma mereceriam, sim, serem alterados, viu? Vamos aguardar aí o novo governo que está entrando, está até noticiando que algumas alterações irão ser feitas, mas vamos aguardar para ver se, de fato, elas ocorrem. Michele, em pouquíssimos segundos, a gente está em cima, tem mais uma pergunta para você aqui. As câmeras de reconhecimento facial que a Prefeitura de São Paulo pretende instalar em toda a cidade podem ser usadas para captar dados pessoais? É o Rodrigo Monteiro no Instagram que quer saber. Opa. Com certeza absoluta, tá? Porque a identidade visual traz um match com a informação do RG, CPF, isso pode ser armazenado para entender onde você está transitando, e, logicamente, desde que esse dado, né, exposto ali com consentimento do usuário, pode ser utilizado para diversos fins, inclusive cobrança de pensão. Então, tem todo o lado positivo e negativo, mas com certeza absoluta pode ser utilizado sim. 1h em ponto agora, quero agradecer a presença de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje, Coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos, a executiva Michele Berti, proprietária, CEO da agência Mais Cliques e sócia-diretora da empresa Aixa, o advogado Dr. Márcio Coelho, especialista em direito trabalhista e previdenciário, e o Dr. Acácio Miranda da Silva Filho, advogado também, doutor em direito constitucional e mestre em direito penal internacional. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, na técnica da UlTV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UlTV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você, espectador, você internauta por aí, sempre a presença, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. 1h, 1 minuto, a gente se vê amanhã a partir do meio-dia aqui na UlTV também.